Vídeo sobre sinalização horizontal no CapCAD. Esta é a área. Comando desenha faixa. DF é o atalho. Ok, você conta com opções. Selecionar aqui as faixas. Algumas não estão implementadas, mas os nomes estão aqui. E para desenhar faixas, você pode só definir uma faixa, escolhendo a cadência, se quer ou não taxa e qual tipo de taxa. Aqui ele vai gerar o nome do layer. E aí podemos criar e ativar esse layer. Então agora ele está aqui. Ou nós podemos realizar outros comandos também. Por exemplo, vamos fazer um offset aqui, usando bordos e com taxa. Há também uma opção de taxa sem designação de refletividade. Ok, eu vou fazer offset de 0.3. Escolho e seleciono o lado. Se eu continuar clicando, ele vai adicionando mais, mas não é o que queremos nesse caso. De novo desse lado, e agora como está ao contrário, eu posso inverter aqui depois de criado. Criar mais uma. Ok. Agora podemos fazer também um offset. Eu tenho essas, por exemplo, se eu quero desenhar LFO2 aqui em 3, dividir em 3. Primeiro esse aqui, dividir em 3. Eu posso usar esse comando que vai, como é irregular, ele vai fazer as compensações aqui. Então, eu escolho, pego as duas entidades e ele vai organizar aqui. Posso também, vocês estão vendo que a distância nem sempre casa com o line type. Então, são distâncias aleatórias, né? Então, nesse caso, eu posso usar o comando ajusta espaçamento, que ele vai jogar um valor exato. Eu posso crescer ou decrescer. Então, se você conferir o valor agora, vai estar um valor exato para essa cadência. AE é o atalho, ajusta espaçamento. E o ponto clicado mais perto é a âncora, sendo que o meio também pode ser âncora. Então, posso crescer em direção ao meio, né? Ctrl Z. E eu quero que a âncora seja aqui. Ok. Poderia usar essa técnica também para DF, para fazer a divisão, mas eu posso fazer uma divisão por offset também usando valores. Eu não sei o valor, mas eu quero dividir por 4, digamos. Então, este Lzinho aqui, eu pego a distância e executo uma expressão matemática aqui do Enter, ele vai me dar o valor. Então, agora fazemos offset assim. Eu quero definir um layer. Então, vou com um layer aqui. Ok. Seleciono o lado e vai o lado aí nas distâncias corretas. Voltando para esse exemplo, agora eu quero também dividir aqui em 3. E de novo eu quero dividir em 3 essa distância. E eu quero que seja uma LFO2. Só que eu não quero tudo isso, né? Eu quero extrair uma parte dessa. Então eu extraio um segmento, você vai entender. Ele pergunta qual segmento e qual ponto eu quero extrair, 2 pontos. E a partir daqui eu faço as minhas linhas. Posso rodar aquele comando aí para ajustar se eu quiser. Podemos converter uma seleção também, se eu tenho uma linha qualquer aqui.
uma linha qualquer, e quero convertê-la, deixa eu configurar aqui, quero convertê-la para LFO3. LFO3 é um tipo duplo, né, ou mesmo triplo se tiver taxa. E aqui eu escolho a cadência da taxa. Repara que algumas opções habilita ou desabilita dependendo do tipo de linha. Então quero converter essa seleção, que podia ser mais de um, e está aí convertida. Isso é para dar uma rápida ideia. Vamos passar agora para um comando que um pouco overlap com esse aqui, que é o desenho conjunto. Esses são conjuntos pré-definidos, então eu posso usar os que estão na nuvem, que eu estou sempre atualizando e jogando aqui, ou locais que você pode definir. Isso é um assunto para outro vídeo, mas você pode usar definições aqui que podem ficar bem complexas. Mas vamos aqui para CapCloud e, por exemplo, eu vou fazer uma curva primeiro. Você tem que saber o sentido do seu eixo, que está subindo. Então vou escolher curva à direita e 2 pontos. Pego 2 pontos com ou sem precisão. Ele vai aproximar perpendicularmente para o eixo e aqui foi feita uma curva dando proibições e todos os tipos de linha. Eu disse que overlap um pouco com aquele outro, com o desenho a faixa, porque você tem aqui também faixas com bordo, não é? E afastamento que você pode definir. Então você pode, agora sem precisão, sem o snap, definir aí suas faixas. Vamos usar mais alguns exemplos. Eu posso jogar uma ponte, por exemplo. Se você tiver curiosidade aqui na Editor Mode, na definição, você pode ver como está e fazer as suas próprias quando você aprender. Vamos passar para o desenho de uma ponte, por exemplo. Temos aqui diretórios e serão 2 cliques. Aí a ponte é definida. O DC, desenho conjunto, trabalha com blocos, placas e linhas. Então foi definida uma ponte aí. Ok? Você também pode desenhar um conjunto completo com a lombada e as placas referentes à mesma. Então tudo isso com um clique. Proibição, eu só quero definir uma proibição, por exemplo aqui. Só horizontal, só vertical ou ambas. Clico 2 pontos. E aqui foi feito, então, as placas já inseridas com todas as conformidades, proibições, etc. Alguns exemplos só, você pode aí brincar com os outros, né? Testar. Polícia. As placas referentes à polícia. Pistas de outros tipos, por exemplo, com 3 faixas. Desenhada aí automaticamente. Também podemos inserir um pórtico com defensa. E o comando biblioteca viária. Você pode escolher os blocos que vêm com o CapCAD, acessos, todas as sinalizações, a sinalização manual, né? E para inserir, você tem a opção de inserir no eixo diretamente. Então, por exemplo, um acesso, é só clicar que você vai inseri-lo.
No caso eu não quero, eu quero estipular um afastamento. E aqui vou inserir meus elementos. Também temos inscrições de pavimento, que também, de novo, ele interage um pouco com a biblioteca viária, mas esse aqui não é vinculado a um eixo. Você tem a opção de rotacionar. O diferencial desses são as legendas que você pode inserir aqui, escrever diretamente e inseri-las. Podemos também limpar a sinalização existente, comando limpa. Clicando 2 pontos, você tem esta região apagada a sinalização